Olá, graça e paz, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa primeira live da semana. Hoje, em especial, nós vamos estar com a presença do profeta e mestre Manuel Dias. Já já ele vai entrar, então quero te dar as boas-vindas a essa live de hoje. Vai ser uma live hiper, mega, top das galáxias, como realmente Deus tem dado a oportunidade da gente poder tratar de tantos assuntos e com tantos ministros maravilhosos que são parceiros, amigos, que têm contribuído, né, com o reino de Deus, com esse ministério Verbo da Vida, e tem sido uma bênção nas nossas lives. Então você que está aí entrando, queria convidar você para poder convidar outras pessoas, né, para estarem participando dessa live, de estarem assistindo. O tema de hoje, né, é um tema assim bastante curioso, bastante, como é que eu posso dizer, necessário para que as pessoas possam tomar conhecimento acerca das as manifestações do Espírito. Né? O ser humano, não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas o ser humano parece que ele precisa tocar no sobrenatural. E algumas pessoas acham que buscar no sobrenatural através do espiritismo ou, né, dessas fontes de ocultismo e esoterismo vai ter isso suprido. Mas eu quero essa noite apresentar para você esse tema, né, as manifestações, que é algo que a Igreja de Cristo pode desfrutar, tocar nesse sobrenatural, né, e vivenciar uma experiência maravilhosa. Então eu quero que você possa aí estar pegando o aviãozinho embaixo e convidar, né, outras pessoas, outros amigos. Desde já quero mandar um abraço para Júnior Leite, Rafael, Lucas, Lorena, Isabela, Marivânia, e tanta gente boa aí que está aí entrando. Fabiana, seja muito bem-vinda. Enfim, tanta gente boa. Quero que você possa aí, né, compartilhar com muitas pessoas essa live. Amém? Então, como eu falei, o tema hoje é as manifestações do Espírito. Né? Enquanto Manuel Dias entra aí na nossa live, eu vou logo anunciando algumas coisas boas. No mês de julho, nós vamos ter lives top, mega das galáxias. Né? No mês de julho, nós vamos estar com lives familiares, com casais maravilhosos que estarão comigo e com Marivânia, né, participando desse momento de edificação no que diz respeito à família em todos os aspectos. Nós vamos falar sobre criação de filhos, vamos falar sobre relacionamento, nós vamos falar sobre dia a dia familiar, criação de filhos, enfim, uma série de assuntos que vão com certeza te abençoar. Amém? Então, se prepara aí para esse tempo aí no mês de julho, que a gente vai estar, né, trazendo temas novos que vão com certeza te abençoar. Amém? Então, vai aí convidando. Deixa eu ver aqui, entrou mais algumas pessoas. Leia, Davi, Luciana, Carla. Então, sejam muito bem-vindos à nossa live. Manuel Dias está já entrando. Victor, seja muito bem-vindo também. Saudade, Victor. Em breve quero lhe ver, né? Deixa eu passar esse momento aí, a gente vai estar junto. Letícia. Então, como eu estava falando, enquanto Maneco entra aí, né, talvez você conheça algumas pessoas que elas têm uma necessidade de tocar no sobrenatural, né, e elas, infelizmente, procuram em caminhos ou em meios que não são os meios adequados para tocar no sobrenatural. Né? A palavra fala que no início, quando o homem estava com Deus, Adão, ele tinha uma ligação sobrenatural com Deus, isso através do Espírito. E com a queda do homem, o homem perdeu essa ligação espiritual, né? E aí, quando ele perdeu em Cristo, essa ligação ela foi restaurada, né? Procura aqui. Ela foi restaurada em Cristo e a igreja hoje ela pode desfrutar, né, dessas manifestações, poder tocar no sobrenatural, de poder ter essa experiência, de poder falar sobre passado, presente e futuro. Tem pessoas que acham que, não, eu vou procurar na astrologia, no esoterismo, para saber algo sobre o futuro, né, os signos. Não, não, não. Deixa eu dizer para você. Existem as manifestações que estão disponíveis para a igreja,
que elas vão fazer com que esse toque no sobrenatural ele possa atuar, ele possa tocar na tua vida. E aí você vai ter aquele suprimento que você tem uma lacuna no seu coração por conta da queda que o homem teve lá no Jardim do Éden, né, que fez com que o homem perdesse essa ligação, né, com Deus, e aí os dons estão aí, graças a Deus, para poder fazer essa conexão com o homem, né, através das manifestações que estão relacionadas lá em 1 Coríntios capítulo 12. Prepara a Bíblia, né, você vai acompanhar essa leitura aí, que vai falar sobre os dons. Né? Ele é um assunto bastante expressivo, importante. Inclusive, essa é uma das matérias do Rema, né? Que são as manifestações do Espírito, que você pode, ao fazer o Rema, né? Tomar conhecimento e ser, como é que eu posso dizer, familiarizar, né? Com esse assunto, com esse tema e com tantas outras coisas que essa matéria ela pode nos oferecer, né, como nas manifestações. Deixa eu dar uma olhada aqui se Maneco já está por aqui. Manuel Dias. Isso. Entrou ele aqui. Isso. Ele vai entrar aí agora. Vamos ter esse momento maravilhoso com Manuel Dias. Aleluia. Olha aí. Olá, graça e paz. Olá, graça e paz. Deixa eu te apresentar e eu vou depois deixar que você faça alguns acréscimos. Pessoal, você que entrou aí na live, né, agora, quero dizer para você que a nossa live hoje é com Manuel Dias, né, conhecido, né, carinhosamente por Maneco. Né, Isso ele mesmo. é um profeta e mestre da palavra, faz parte da diretoria do Ministério Verbo da Vida e tem administrado esse ministério, além de ser professor do Remo, professor da Escola de Ministros, e tantos títulos de professor que tem ensinado tanto ao nosso ministério e o povo de Deus espalhado nessa nação e no mundo. Então, Maneco, seja muito bem-vindo. Olá, queria olá. que você pudesse se apresentar, falar com o pessoal aí, se eu esqueci alguma coisa. Casado com Camila, tem 2 filhos. Eu vou deixar para você dizer o nome dos filhos. Nossos filhos são Caio Petros e a Tessa. Estão aqui crescendo junto nessa temporada. Nunca tão junto como esse tempo de pandemia, né? Mas tem sido maravilhoso, graças a Deus. Então, amém. Olá, graça e paz, amada igreja aí de Ponta Porã e aproximações e muitas outras pessoas que nesse tempo tem muita gente congregando em vários lugares, né? Verdade. Participando desse tempo de ouvir a palavra, de estar junto com os irmãos. Eu creio que houve um estreitamento muito grande. E é um prazer estar hoje à noite aí no Mato Grosso do Sul, né, participando dessa temporada abençoada. Lembrando que eu tive aí um tempo, né? Isso, 2019, 2018. Isso, na formatura, e foi um tempo muito bom. Boas recordações. Maravilha. Bom demais, Lodônio, saber que você está avançando, sua igreja está avançando. E coisas estão acontecendo e vão acontecer mais ainda, né? Nosso Deus está do nosso lado. E a Bíblia diz que aqueles que estão apegados ou firmados no nome do Senhor, nas coisas de Deus, né, nós vamos experimentar Deus abrindo caminhos. Esse é o milagroso dele. E na vida do povo também que o serve. Então tem um povo que serve a Deus e muitos vão se juntar, porque Deus é misericordioso para aqueles que se voltam para Ele, né? Grande em benevolência, em bondade, e nunca é tarde da gente se achegar a Deus. Eu sei que muitos estão se achegando a Deus nesse tempo. Então, é maravilhoso poder estar junto nessa noite com cada um de vocês, amados irmãos aí da Igreja de Ponta Porã e todos os demais irmãos também. Bom demais. Amém. Maneco, obrigado por você atender o nosso convite. Você que está assistindo aí, talvez você fique pensando o que Maneco poderia falar na live, né? Eu convidando ele para fazer essa live, eu digo, Maneco, qual é o assunto que você quer falar? Né? Porque um conhecedor da palavra, como o Maneco, que já ensinou todas essas matérias do Rema, né? De todas as maneiras e repetidas vezes, né?
com certeza poderia tocar em qualquer assunto. Mas um dos assuntos que me chama muita atenção, né, é sobre as manifestações, né, por ser um Sim. profeta, um homem usado, né, nos dons, eu acredito que vai poder acrescentar bastante hoje nas nossas vidas. E aí, Maneco, Amém. eu queria que você pudesse ficar à vontade, queria abrir, né, para você que está assistindo, para perguntas. Né? No Amém. final aí, Maneco vai Aham. poder falar um pouco das manifestações. E se você tem alguma pergunta específica, né, eu já tenho algumas aqui anotadas aqui, a minha equipe aqui, Top das Galáxias, já preparou umas perguntas. Mas eu sei que Amém. tem muitas pessoas que têm curiosidade, Maneco, porque por tocar no sobrenatural, tem pessoas que acham que o sobrenatural deve se procurar no espiritismo, né, no ocultismo, Sim. né, Aham. nos signos, enfim, em vários caminhos que às vezes a Uhum. palavra não mostra como o verdadeiro caminho. E eu acredito que essa Sim. noite, né, com essa pequena explanação, não dá para falar sobre tudo, Aham. né? Mas uma matéria do Rema para 7 dias de aula não dá para a gente fazer em menos de 1 hora, né? Tocar em Aham. tudo. Mas eu acredito que Deus vai poder te abençoar aí com as palavras ditas no tempo certo para todos que estão Amém. acompanhando nossa live, tá bom? Então fique à Amém. Bom vontade, sejam demais. bem-vindos, vocês que estão aí Amém. nessa live e convidar outras pessoas. Pode fazer isso. Então, isso mesmo. Vamos ter um tempo agradável e precioso nessa noite. Então, Amém. eu queria começar dizendo que o homem ele é um ser sobrenatural e Deus colocou uma sede do sobrenatural. O problema de muitos se entregarem em outros caminhos é porque não encontraram a fonte certa. Uma vez Verdade. que a gente encontra o Evangelho e vai mergulhando na revelação da palavra, na experiência de comunhão com Deus, nós vamos começando a tocar aquilo que a Bíblia diz sobre o sobrenatural, o Espírito Santo, as manifestações, a unção, a realidade de Deus, né, experimentar Deus. Eu lembro Verdade. muitas vezes lendo na vida de outras pessoas, e principalmente de irmão Reagan, e o desejo, mas melhor ainda foi quando eu comecei a experimentar essas coisas. E ela pode ser também ministrada, ensinada à luz da palavra, e a Bíblia diz que é para ser experimentado por todos. Um texto que me Sim. chama muita atenção acerca do Espírito Santo, estamos falando das manifestações do sobrenatural, santo, divino, bíblico, né? O diabo ele é imitador. Eu Verdade. lembro que em algumas aulas de manifestações, eu sempre digo que ele tem para cada dom do Espírito imitações. Mas uma vez que a gente É conhece a verdade. palavra, o Espírito Santo, e está numa igreja que funciona com isso, que ensina isso, nós não vamos cair no engano e vamos experimentar o sobrenatural genuíno e vamos avançar, como a própria Bíblia diz, de glória em glória. Para mim, um dos textos que a gente vai começar entrando nessa noite é 2 Coríntios 13, 13. Paulo está escrevendo ali, não era para ministros, não era para o grupo de profetas, porque às vezes alguns caem no engano que só na igreja só os profetas vão tocar o sobrenatural. Uhum. Mas ele está escrevendo uma carta para crentes, né, para todos os irmãos daquela igreja. E ele finalizando aquela carta, ele diz: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Verdade. Esse texto é maravilhoso porque Paulo ele declara que todos os crentes vão experimentar isso, mas especificamente, como a gente está falando nessa noite sobre as manifestações do Espírito, nós vamos experimentar essa dimensão da comunhão com o Espírito Santo. E para quem não sabe, e quem já sabe também poder até retomar isso, nós temos um livro na nossa editora Rema, do Rick Renner, chama Dupla Dinâmica, o Espírito Santo e Você. E nesse livro ele fala, como um grande mestre no grego, ele fala dessa palavra comunhão, ela tem uma dimensão bem mais ampla. Fala de comunhão, fala de camaradagem, companheirismo, fala de uma realidade viva do Espírito Santo em nossas vidas. Eu posso pegar aqui, né, aqui nas minhas costas tem uma prateleira, só livros sobre unção, Espírito Santo, sobre as manifestações. Eu ensinei por alguns anos na escola de ministros sobre o mover do Espírito, então ao longo Sim. dos anos eu fui colecionando algumas coisas.
eu tenho uma Bíblia marcada especificamente nesse tema, só sobre o Espírito Santo. Uma Bíblia específica para isso. Por quê? Eu preciso me familiarizar com o que a palavra diz. Então eu preciso ter um tempo de dedicação para estudar sobre o Espírito Santo. E a gente até, na teologia, chama a doutrina do Espírito Santo, né? A gente simplifica no Rema, porque o conhecimento tem que ser mesmo aproximado do povo, não é só de um grupo, é para todo crente, como eu estou falando aqui e agora. Então a gente tem as matérias manifestações do Espírito, unção, como ser guiado pelo Espírito. Ela chega um momento que elas entrelaçam uma com a outra e se completam. Verdade. Então eu posso estudar. Só que o Espírito Santo ele é mais do que só uma doutrina, ele é uma pessoa. Ele é a pessoa da divindade. É curioso que Jesus ele passou 3 capítulos, né, apenas no livro de João, não está no livro de Mateus, Marcos e Lucas, João capítulo 14, 15, 16, Jesus passou 3 capítulos da Bíblia, naquela noite após a ceia, falando da realidade do ministério e de que o Espírito Santo seria seu substituto. Ele não estava dizendo que era um ensino, uma filosofia, ele estava dizendo, olha, ele é uma pessoa, ele vai estar com você, ele é o outro consolador, ele é aquele que vai vos ensinar todas as coisas. Chegou um momento que ele disse, eu não posso falar tudo agora que vocês não podem suportar, né? Mas ele vai falar. E que curioso que Paulo tomou um tempo para ensinar sobre os dons do Espírito Santo, ou sobre as coisas espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, lá no verso 1, Paulo diz acerca dos assuntos espirituais ou das coisas espirituais. Algumas Bíblias diz dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso. Então, para mim, essa tônica dele no início desse capítulo me diz que é para todos, não é para alguns, não é para um grupo da igreja, não é para uma denominação, é para os filhos, é para todos os crentes. E eu gosto do tom que ele diz, não quero que vocês sejam ignorantes. Então existe uma parte de você se interessar, buscar o conhecimento e buscar a experiência, que começa, lógico, com o novo nascimento, depois o batismo no Espírito Santo, depois uma vida de intimidade, né? Eu sempre, quando falo da intimidade, eu gosto de pensar e lembrar que Jesus, o próprio Filho de Deus, né, quando desceu do céu, foi encarnado 30 anos, batizado nas águas, saiu das águas, o Espírito veio em forma corpórea como pomba sobre ele, e a Bíblia diz que ele foi levado para o deserto. Então ele começou um momento de comunhão com o Espírito Santo, mas a Bíblia diz que em Lucas 4,14, que ao sair do deserto, ele saiu no poder do Espírito Santo. Então a gente sempre olha para aqueles 40 dias no deserto de confronto com o diabo, né, de não beber, não comer. A Bíblia diz que ele não jejuou, não comeu nem bebeu. De uma confrontação com o diabo, e houve mesmo. No entanto, aqueles 40 dias também foram 40 dias de intimidade com a realidade do Espírito Santo. Intimidade tal que ele sai do deserto no poder do Espírito. E eu fico pensando, né? Será que a gente está tendo essa dimensão de que ele é uma pessoa e de que, à medida que a gente aprofunda essa intimidade, a gente começa a tocar nesse poder, que Paulo classificou em 1 Coríntios capítulo 14 em 3 grupos: os dons vocais, que falam alguma coisa, os dons de revelação que dizem, revelam alguma coisa, os dons de poder que fazem alguma coisa. Então Jesus saiu no poder do Espírito Santo, começou a curar, sinais, maravilhas, né? Com respeito aos dons vocais, era apenas profecia, línguas e interpretação dizem respeito a essa dispensação da igreja, nos pertence como igreja. Por isso Paulo toma um capítulo inteiro, 1 Coríntios 14, para abordar isso de uma forma específica. Verdade. Ensinando, tangendo, conduzindo. Não era para proibir, não era para castrar, era para administrar bem a igreja, os irmãos administrarem bem a realidade desses dons na sua vida diária, tanto pessoal e particular, como na vida de igreja.
Porque Paulo disse, olha, eu oro em línguas mais do que todos vós. Mas na igreja, ele falava de uma administração dos dons, de como conduzir, Isso. né? Que coisa maravilhosa, era tão real na vida de Paulo. E sabe que nós precisamos de estudar, de estar num ambiente onde essa busca, esse fluir do Espírito, ele é cultivado, ele é conduzido, a ponto da gente se familiarizar, não pensar que é uma coisa extraordinária, assim, uma coisa do outro mundo. Eu me lembro da minha antiga igreja, né, que a gente esperava um ano o acampamento para ver se vinha algum pregador pentecostal e se a gente ouvia alguma coisa dos dons ou de um quebrantamento, algo que comovesse, que tocasse. Parecia aquela visitação do anjo, né, quando vinha mexer as águas. Quando a gente entende que vai fazer parte da nossa vida diária, que Deus é quem quer essas coisas, que Deus não quer que a gente seja ignorante, gente, isso vai começando a se tornar uma realidade na nossa vida, não é nos domingos não, é diária. Né? Verdade. Nós vamos experimentar os dons nas nossas vidas. Deus quer que você ande, experimente, tenha familiaridade. Agora, enquanto você falava nos primeiros minutos, né, me veio uma imagem curiosa. Né? Nós não vamos começar intensamente da noite para o dia. E eu Verdade. posso lembrar aqui de algo que a Bíblia fala acerca de Ezequiel 47, sobre o rio do Espírito Santo. Né? Então, aquele rio que fluía da casa de Deus, ou do templo de Deus. Então, o profeta, quando viu aquele rio, ele foi caminhando e a água deu tornozelo, a perna, cintura. Então, à medida que ele avançava, ele experimentava dimensões novas, medidas novas, coisas novas. Isso não vai ser uma coisa instantânea. Raramente você vai ver uma pessoa que tem uma forte experiência com o Espírito e já fica tão consciente das coisas do outro lado. Leva anos. O próprio Paulo, ele teve uma experiência muito forte com Jesus, teve uma visão, sua chamada foi muito impactante e extraordinária. Mas se você for olhar a história da vida de Paulo, ele passou 13 anos estudando, um tempo na Arábia, né? Era um homem já letrado na palavra, mas recebeu um banho do Espírito na Escritura para ter uma revelação neotestamentária. Então, eu queria dizer para cada pessoa que está escutando, a gente diz aqui no Nordeste, né? Se interesse, menino. Se interesse, não só assista isso na vida dos outros, né? Não fique pensando que é uma coisa, eu tenho medo, eu tenho receio. Não, Deus quer isso para a sua vida. E um dos textos que eu acho muito precioso para a gente pensar nesse querer ou nessa vontade de Deus, eu queria, se você está com a sua Bíblia, vai lá, se não, só escuta, que ainda é muito forte. A palavra falada ela é poderosa. Verdade. 1 Coríntios 12 nos diz assim, falando sobre os dons, que é o capítulo, vamos dizer, principal da Bíblia, sobre os dons espirituais. Isso. Paulo ele vai ensinando e ele diz algo curioso, e eu quero compartilhar com você do verso 4 ao verso 6. O que nos diz aqui? Vou colocar a Bíblia em pé aqui, fica fácil, eu fico olhando para você. Então, o verso 1, como já dissemos, e vou repetir, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, Paulo está falando por boca de Deus aqui. Deus não quer que você seja ignorante. Se Deus quer, por que não acontece, né? Como fruta madura caindo da cabeça. Porque eu não entendo tudo e não percebo tudo instantaneamente. Porque não é assim. Verdade. Deus não quer e ele tem algo a fazer, mas eu tenho que chegar por um outro caminho, pela busca, pela oração, pelo desejo, pelo estudo, pela associação com pessoas certas, por estar num ambiente em que isso é cultivado, é honrado como instrução da palavra de Deus para a prática da vida cristã. Então são muitos fatores agregados. Então existe uma parte de Deus e uma parte minha. Né? Por exemplo, Deus chamou Abraão e disse, leva teu filho. Então Deus levou. Abraão declarou lá em cima, Deus proverá. No outro caminho, Deus estava levando um carneiro para o sacrifício. E Verdade. impediu dele sacrificar o seu filho. Então a gente tem que fazer uma parte e Deus vai fazer a dele.
Deixa eu te dizer, Deus tem medidas do Espírito para derramar. Agora começa a cultivar isso. Começa a orar noutras línguas, começa a ler livros certos, porque tem livros que vão te afastar da realidade do Espírito, por incredulidade, por doutrina errada, escritos por pessoas que habitam ainda na ignorância. Agora, do verso 1, eu quero pular já para o 4, porque a gente vai tocar nisso e vai ser bem interessante. Diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Eu queria já, de uma forma bem didática, mas também cheia de revelação, de graça, mostrar que o verso 4, 5 e 6, ele vai falar de 3 aspectos e poderíamos jogar esses 3 aspectos para as 3 pessoas da divindade: Espírito Santo, Jesus, o Filho de Deus encarnado e que voltou ao trono, é um homem à direita do Pai, e terceiro, o Pai. Então, o verso 4 diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Do que ele está falando? Dos 9 dons espirituais que vão ser listados aí, a partir do verso 8 até o 10 ou 11. O verso 5 aponta para Jesus, acompanha comigo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então podemos lembrar aqui de Efésios 4:11, Jesus estabeleceu os dons ministeriais. 1 Coríntios 12:12, esse capítulo mesmo fala que cada um é colocado no corpo, né? No verso 12 desse mesmo capítulo, Paulo fala sobre o corpo. O Espírito Santo nos batiza no corpo. Cada um vai ter uma função, um papel no corpo de Cristo, na igreja, né? Então, cada papel desse, isso faz parte dessa realidade dos serviços na igreja. Lógico, alguns vão ter um serviço mais evidente, outros vão ter um serviço que, vamos dizer, não vai pregar. Mas isso não quer dizer que você não vai ser um canal do Espírito Santo. Ei, Deus te escolheu para você fluir no Espírito Santo, mesmo que talvez você nunca pregue. Mas talvez você está recepcionando alguém, está visitando alguém na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar. Você está tão cheio de Deus e percebe o mover do Espírito e flui com uma palavra para alguém, abençoa outra pessoa, flui com os dons de cura, seja o que for a necessidade, Deus vai suprir através de você. Questão que a gente tem que estar sensível ao fluir, ao mover do Espírito de Deus. Então, o verso 5, a diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Esse Senhor aqui, ele é bem específico para Jesus Cristo. A gente sabe, quando a gente diz o Senhor, se refere à divindade, 3 em 1, como também cada pessoa da divindade. O Espírito é Senhor, Jesus é Senhor, Deus Pai é Senhor. Mas aqui é muito específico para Jesus. E o verso 6 diz assim: há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então imagina uma pessoa, né? Você está me vendo aí, mas ao meu redor aqui tivesse o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Os 3. Então, eu me uno à divindade e somos 4. Isso. Então, os dons do Espírito, ele mora comigo, ele está em mim, ele vem sobre mim, eles são ativados por causa de um ministério que Jesus me deu. Mas Deus é quem opera tudo em todos. Essa palavra, na língua grega, opera, ela tem um sentido, e eu vou abrir aqui, diz assim, Deus é quem opera tudo em todos. Ela na língua grega é energel. De onde vem nossa palavra energia na língua portuguesa. Então, olhando aqui, quando há uma manifestação do Espírito, que é o nosso tema, é algo que move o Espírito Santo, o Filho, que nos unge, que é o cabeça da igreja, o cabeça do corpo, eu sou membro dele, e Deus, que energiza tudo em todos. Quando eu me deparei com esse versículo, assim, eu fiquei horas, semanas, meses pensando e meditando. Por quê?
Primeiro eu pensava que a manifestação do Espírito era algo isolado do Espírito Santo, mas diz respeito ao Pai, ao Filho, ao Espírito e ao corpo de Cristo. Então, por isso precisamos estar ligados na igreja, porque eu tanto vou ser canal, como vou receber de algum outro canal. Alguém vai fluir pelo Espírito para mim. E como diz aqui, é Ele quem opera tudo em todos, é como se o próprio Deus ele energiza o dom do Espírito Santo para que uma manifestação aconteça. Aí a primeira lição que eu diria aqui, ninguém é dono de nenhum dom. Né? Ninguém pode dizer eu tenho dom, esse dom do Espírito é meu. Não, a gente é canal da manifestação. Segundo ponto, eu não ativo por mim mesmo, salvo as línguas, porque Deus deu como dom devocional. Isso. Então Deus é quem opera tudo, é Ele quem energiza. Agora, eu tenho que estar como um surfista em cima da prancha, olhando a onda quando ela vir. Eu tenho que estar sensível para fluir quando Deus está energizando. Eu tenho que estar localizado, eu tenho que perceber o mundo espiritual. E aí, voltando para o verso 6, existem diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Quando eu vejo essa palavra todos, pensando sobre ideal, o ideal de Deus é que todos os crentes, de alguma forma, aprendam a fluir com o Espírito Santo, porque não vão ser ignorantes, aprendam a ser canal do Espírito Santo. Se você vê mais no verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, nós iríamos ser canais dessa manifestação para abençoar. Nunca é para chamar atenção para o vaso. É para um fim proveitoso, para um bem, para um propósito, para abençoar, para conduzir, para comunicar. Mil e uma coisas vão acontecer quando os dons estão operando. Só que eu fico pensando, né? É Deus quem opera ou energiza tudo em todos. Aí eu pergunto, todos estão sendo canais do Espírito Santo? Aí eu respondo para você, não. Por quê? Ignorância, medo, um ambiente de igreja onde não é cultivado, você começa a perder a sensibilidade. Falta de oração, pecado, experiências amargas no passado, do abuso dos dons espirituais. Deixa eu te dizer, não é porque houve abuso dos dons espirituais por alguns que não existe o original, o santo, né, o puro, o que vai ser bíblico. Então, se você experimentou alguma coisa, eu percebo agora, né? Você experimentou alguma coisa que lhe freia quanto aos dons, deixa eu te dizer, você precisa restaurar sua mente, você precisa dar uma estudada. Ah, mas eu fiz o rema, não começou a acontecer muita coisa. Talvez porque havia um bloqueio. Volta a estudar, volta a ler os livros, até que tudo seja removido e você seja um desses que vai experimentar Deus operando em você. Às vezes a gente está numa igreja, num lugar que isso não é cultivado. Isso vai começando a diminuir o fervor na minha vida. A Bíblia diz que devemos ser cheios do Espírito Santo. Devemos, quando cheios do Espírito Santo, vamos ficar mais sensíveis. Né? Irmão Reagan diz num dos seus livros sobre unção, Compreendendo a Unção, e uma nova unção, ele diz quando percebia que os dons estavam dando uma leve diminuída, que ele procurava e não via o mover ali, ele dizia que buscava um tempo para estudar, para orar, e até mesmo algumas vezes para jejuar. E outros momentos ele fala sobre períodos de oração em línguas mais prolongados. Por quê? Eu vou ficar mais consciente da dimensão do outro lado do que do lado de cá, dos 5 sentidos, do mundo natural, daquilo que eu vejo, que eu toco, né? Da vida cotidiana, normal, natural. O mundo espiritual é real e precisamos aguçar nossos sentidos para percebermos o mover de Deus e nos movermos com Ele.
Então, Deus é quem opera tudo em todos. O que eu te diria hoje à noite, você que está me ouvindo aí, Deus quer fluir na sua vida. Eu sei que às vezes a gente elege alguns, não, aquele homem, aquela mulher é um canal de Deus. Né? Eu sei que vai ter diferentes graus de unção, de chamada, né, de consagração, de entrega. Né? Mas eu vim te dizer nessa noite, Deus quer que você seja também um canal do Espírito dele. Então, começa a estudar, começa a cultivar, começa a ter alguns períodos de oração em línguas, se associa com pessoas que creem nessas coisas, né? Verdade. Lê os livros, né? Ah, mas eu já li. Lê de novo quando você lê segunda, terceira, quarta vez. Você Verdade. vai, meu Deus, eu nunca li esse livro. Já aconteceu comigo isso várias vezes. Então é como as escamas vão caindo, ou como eu falei agora há pouco, a gente vai mergulhando e a água vai subindo, né? Eu sempre que eu estou, esse ano no mês de janeiro eu estava na praia com meus filhos e era a primeira vez que ele estava tomando banho, ele já sabia nadar um pouco, assim, solto, né, sem estar segurando a mão dele. E eu fiquei com cuidado, vigiando ali perto, ele sabe nadar, mas era um momento que a maré estava enchendo. Né? E sempre que a maré enche e eu estou na água, eu me lembro, né, das águas de Ezequiel 47. Verdade. Pensando, né, fazendo um paralelo, eu não quero estar na areia seca, eu quero estar molhado nas águas do Espírito, né? É E verdade. chega um momento que as águas te levam. No natural, É, se as águas te levam, é perigo, né? Você pode é morrer verdade. afogado. No espiritual, não. Se as águas te levam, você vai para dimensões do espírito, dimensões onde os dons e as manifestações vão ser tão normais, né? Tão reais, tão genuínas, tão constantes em nossas vidas. Uma palavra. O Lodone já está querendo falar ali. Vamos para o nosso ponto. Mas Não, uma coisa que eu rapaz. queria dizer: não roube de você mesmo esse privilégio de ser o lugar da manifestação do Espírito Santo. Gente, isso é fantástico, Maneco, eu acho que maravilhoso. não dá nem para fazer pergunta. Eu queria que você pudesse entrar. Assim, há uma unção tão boa. Eu acredito que as pessoas até já fizeram aqui já algumas perguntas, mas você está fluindo tão legal que eu acho que vai dar para muita pergunta, não. Que eu acho que os esclarecimentos já estão vindo aí já na sua própria. Isso começou agora, rapaz. Então, outra fundamento que eu gosto, quando perguntaram a Jesus, né? Uma mulher casou com 7 irmãos, né? Na ressurreição, qual deles vai ser o esposo dela? E Jesus responde: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, Jesus deu respostas que na ressurreição não havia, não se dava em casamento, né? Ia ser como os anjos. Mas para mim aquela resposta ela funciona para muitas coisas e principalmente quando se fala sobre o mover do espírito, questionamentos, né, sobre incredulidade ou até mesmo exageros. Eu sei que existem exageros quanto ao mover do espírito e devemos buscar um equilíbrio para essas coisas. Mas vamos pensar a resposta de Jesus. Errais, não conhecendo as Escrituras. Eu pergunto, conhecer a Bíblia é importante? Muito. Acho que todo crente deve ter uma dedicação contínua estudando a Bíblia. O rema é só um impulso gigantesco, mas estudar a Bíblia é a vida toda. Não tem fim. Devemos conhecer as Escrituras. Devemos saber onde estão as verdades. E com revelação, não só a letra. Agora, eu conheço pessoas que são capazes de citar a Bíblia, mas não conseguem discernir o Espírito Santo ou o mover do Espírito Santo. E a resposta de Jesus era que aqueles pessoa iria errar não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, o que é conhecer as Escrituras? A gente, de uma forma muito prática, né? Eu posso pegar um livro, uma Bíblia, me dedicar, estudar, meditar, pensar, escrever, ouvir outro falar e assim por diante. É a parte que a gente sabe que é do ensino, da didática, da pregação, da memorização e assim por diante. Agora,
Quando se trata de conhecer o poder de Deus, como é que isso acontece? É algo do espírito humano. É algo do nosso espírito para Deus, que é espírito. Para o Espírito Santo, que é espírito. Para Jesus, que é um homem, que é um espírito eterno, né? Que recebeu um corpo, que morreu, ressuscitou e é um espírito. O espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pensando sobre conhecer o poder de Deus, e a gente olhando para a Bíblia, quem é que concede o poder? O Espírito de Deus. Lembra Jesus, Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, quando Jesus está falando sobre conhecer o poder de Deus, eu jogaria que trata-se de conhecer a fonte do poder. É conhecer a pessoa do Espírito Santo. Então, essa realidade de você buscar essa comunhão, que foi o primeiro texto que eu citei aqui, 2 Coríntios 13:13, ela deve ser cultivada. Então, você perguntar dica de livros, né? Línguas, o Espírito Dentro, o Espírito Sobre, de Irmão Reagan. Eu estou aqui, que é o livro da nossa matéria aí, O Espírito Santo e Seus Dons, esse vermelho. Eu já li esse livro várias vezes. Eu lembro que uma vez em Angola, eu digitei ele quase todo, porque eu queria estudar, tinha tempo sobrando, então eu fui digitando o livro para memorizar. Eu queria ficar familiarizado, né, com o ensinamento, estava dando aula sobre o assunto, e queria ficar bem a par, tudo fresquinho na minha mente, para poder comunicar aquilo embaixo de um tempo de meditação, de oração e assim por diante. Então, nós precisamos entender a comunhão com a palavra e a comunhão com o Espírito Santo. E ela é por dentro. Não tem como eu dizer um modelo. Ela é artesanal. Cada um vai desenvolver de uma forma. Até porque cada um tem uma personalidade, um jeito, um temperamento, uma chamada e assim por diante. Eu digo para você, cultive isso e nós vamos experimentar o lado positivo dessa resposta de Jesus. Porque se ele diz que a gente errar, e quem quer errar? Ninguém quer errar. Mas por que a gente fica errando de vez em quando? Porque não se dedica à palavra como deveria, nem se dedica ao Espírito Santo ou a conhecer o poder de Deus como deveria. Então vamos colocar esse texto pelo avesso. Eu vou acertar se eu conhecer as Escrituras e se eu conhecer o poder de Deus, ou conhecer o Espírito Santo, ou conhecer as manifestações, ou conhecer, como Jesus disse, o papel do ajudador, o Espírito Santo na minha vida pessoal. Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar no meu crescimento como filho de Deus, porque Deus, antes de mais nada, quer nos erguer como filhos, mas ele também vai me ajudar para que eu cumpra o meu ministério como filho de Deus na igreja, ou ministério de alguma chamada específica. O próprio Jesus precisou do Espírito Santo para cumprir seu ministério. Então, quem sou eu, quem é você? Para dizer, eu não preciso tanto dessa unção, eu não preciso tanto do Espírito Santo, eu não preciso tanto das manifestações, se eu só pregar, basta. Não. Jesus, ele era mestre, mas a Bíblia diz que em João 3, Nicodemos olha para ele e diz, mestre, ninguém faz essas coisas se Deus não for com ele. Para mim, Nicodemos estava muito curioso e interessado em ser como Jesus. Então Jesus, antes de falar do Espírito Santo para Nicodemos, disse, olha, primeiro tem que nascer de novo. Então quem é nascido de novo é um grande candidato para entrar naquele todos do verso 6. De experimentar que Deus opera tudo em todos. Tudo em todos. Não disse tudo em 90%. Tudo em todos. É para você. A unção é para você. O mover do Espírito é para você. E não é para você se exibir, nem ficar inchado, não. É para você ser um canal e abençoar vidas. É Deus quem opera tudo em todos. Eu declaro
né? Esses minutos que a gente está aqui, essa consciência vindo, um despertamento vindo, né? E você percebendo, as águas subindo, 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 subindo. Meu Deus, quanta coisa mudou a partir daquela temporada que eu decidi me inclinar para as coisas de Deus. Eu declaro uma graça forte acontecendo, né, vindo sobre vocês que estão aí conectados, ouvindo nessa noite. Eu declaro, né, você sendo atraído para esse ambiente da comunhão com o Espírito Santo. Eu declaro que Ponta Porã vai vir uma nova atmosfera e Amém. uma nova dimensão da manifestação do Espírito. Não vão ser águas rasas, vão ser águas turbulentas. E Deus elegeu a igreja para, a partir da igreja, o corpo de Cristo, molhar uma cidade, molhar uma região, molhar um povo, molhar outros cristãos que estão perdidos, que se desconectaram da unção e do mover do Espírito de Deus. Né? Eu declaro que vai acontecer coisas como a gente vê na Bíblia. Pedro andou e a sombra dele curou pessoas. Lembra Atos 3? Não tenho Sim, prata, não nem tenho ouro. ouro, mas o que tem? Meu Deus, que consciência que ele tinha de algo que ele possuía. O que tenho, isso te dou. Poder de Deus, o Espírito Santo, a fonte, algo fluindo deles que não era natural. Nós vamos entrar como igreja do Senhor nesse pós-pandemia com uma consciência das coisas do alto. Não é remédio, não é dinheiro, não é coisa natural, não. Uma consciência de recursos celestiais, de coisas sobrenaturais, de fontes eternas. E vamos fluir, nós vamos ser o elo do céu na terra para as pessoas. Deus é quem opera tudo em todas. Talvez você vai esquecer um bocado de coisa que eu estou falando, mas não vai esquecer isso. Deus quer manifestar-se através de mim. Deus quer a manifestação do seu Espírito em mim. Eu vou me entregar, eu vou cooperar com Deus. Tem gente que coopera com Deus, outros atrapalham. Eu declaro que você não vai mais atrapalhar. Eu declaro que você vai cooperar com Deus. Amém. Oh, que Rapaz, prazer, Lodônio. rapaz. Coisa boa. E aí, Maneco? Rapaz, que unção boa, diferente de todas as lives que eu já fiz. Rapaz, hoje tá sendo algo extraordinário. Maneco, deixa eu pegar só esse ponto das manifestações. Às vezes as pessoas elas procuram, querem saber sempre sobre futuro, passado, né? E elas procuram nos meios que o mundo e o diabo usou para imitar, né, Deus. E eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa questão da palavra de sabedoria, conhecimento, né? Algo que Aham, as pessoas, porque alguém adivinhou, ouviu, e elas não sabem que a igreja, o corpo de Cristo pode tocar, né, nas pessoas e trazer esse preenchimento que o ser humano tem de ouvir um pouco sobre o futuro, o aham, presente ou o passado, né? aham. Como a Bíblia fala, né? A manifestação é concedida para um fim proveitoso. Então, existe mesmo, às vezes, um desejo, e eu jogaria isso não só para uma questão de curiosidade. A Bíblia fala sobre estágios da vida cristã, crianças, Uhum. jovens e pais. Quando você é criança, do mesmo jeito, né, que eu tenho um filho de 6 anos, uma de 3, tem umas meninices, eu diria que na meninice espiritual, as pessoas querem ver algumas coisas, ou porque viram os dons em manifestação, começa a jogar de uma forma distorcida o desejo por essas coisas. E muitas vezes também por coisas que experimentaram no passado, até mesmo espiritistas ou que lidavam com essas coisas, Uhum. cartomancia, quiromancia, aí vai, tem uma gama muito grande dessas coisas. Paulo fala da necessidade do cuidado de espíritos enganadores que devemos ter, porque o diabo quer enganar, quer distorcer, e precisamos provar os espíritos. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não revele, só que não é pela vontade de quem quer que ele seja revelado.
é pela Isso. vontade de Deus. E se é uma coisa apenas carnal, né, nem vai acontecer. As experiências que eu tive nunca foi quando eu estava desejando, né? Foram bem espontâneas, aquela coisa caiu sobre mim, né? Ou até mesmo ministrando, ou em coisas ocasionais, conversando com uma pessoa. Eu me lembro de uma delas, eu estava em uma cidade interior de Pernambuco, e conversando com um garoto, o culto já tinha terminado, até porque os dons não vão se mover só no culto. Eu tive muitas experiências dos dons num outro momento, que não era o culto. Era uma conversa, era andando, né? Às vezes acordo de madrugada com uma visão, uma revelação, uma percepção. Então os dons de revelação, ó, eles vão vir para suprir, para ajudar, para socorrer, para um livramento, para uma intercessão. Então eles não são como que, deixa eu jogar aqui, eu não quero ser pesado. Eles não são como um brinquedinho para a gente usar ou experimentar de uma forma curiosa, vou jogar assim, curiosa, só por curiosidade. Então, precisamos trazer isso de uma forma bem bíblica, né? E esse cuidado ele é muito importante porque mesmo que algo seja falado, eu tenho que ter o testemunho do Espírito por dentro. Eu já vi casamentos errados por causa de profecias e revelações que pessoas estavam dando ou buscando de uma forma errônea. Enquanto a Bíblia diz que devemos ser guiados pelo Espírito de Deus, com o testemunho interior. O que acontece muitas vezes, e eu lembro muito de pastor Reis, né, do próprio pastor Band, muitas vezes ele dizia: irmão, tem gente só querendo ver o espetacular, enquanto o sobrenatural está todo o tempo aí. Então, querer ver o espetacular é forte, porque é empolgante, chama atenção. Só que se eu fico desejando só o espetacular, sem firmar os meus pés no que é constante, o sobrenatural, mesmo que não seja espetacular, eu posso entrar em erro. Eu posso ficar tão empolgado que eu não escuto o que o Espírito Santo está falando dentro de mim e vou querer escutar um profeta, né, ou alguém que flui nos dons, ou alguém que pode ser um canal de uma revelação que não veio de Deus, veio até mesmo de espíritos enganadores. Então, eu jogaria para quem fez essa pergunta e às vezes, né, tem pessoas que estão seduzidas por isso. Eu jogaria o desafio de você ler esse livro, O Espírito Santo e Seus Dons. Irmão Reagan fala de a administração disso, a compreensão desses dons de forma bíblica, a administração, né? Isso é muito saudável, muito sadio e vai tirar todas essas dúvidas com respeito a isso. Muito bom. Rapaz, é um monte de pergunta aqui, Maneco. Qual a diferença do dom da fé e a fé para a salvação? Então, o dom da fé, que também é chamado de fé especial, Isso. é quando vem uma operação do Espírito e você é tomado de uma convicção. A gente sabe que fé é a firme convicção, mas é como uma convicção agigantada e uma ousadia para falar aquilo, como que você fosse tomado da própria força da palavra de Deus saindo da boca do próprio Deus, só que na sua boca. E é como tem o poder de ativar a onipotência. Então, o dom da fé, a fé especial, né? A operação de milagres, ela faz o milagre na hora. Mas o dom da fé recebe o milagre e sustenta, né? Eu lembro o pastor Bud, eu entendo que ele atuava nisso. Porque ele dizia coisas que a gente olhava assim e dizia: é impossível. E ele ficava firme, 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 e nada acontecia de repente. Começava o sol raiar e aquilo começava a se manifestar, acontecer. Em tempos que no natural não aconteceria. Então a gente entendia o dom da fé em demonstração. A fé para a salvação é aquela que a gente escuta.
a mensagem de Cristo e ela é uma medida de fé para começar o início da vida cristã. Né? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Aí alguém escuta, crê, confessa e ali começa um processo que a Bíblia chama de salvação e uma vida de fé e tudo que envolve o Evangelho e a vida cristã. Maneco, essas manifestações, elas atuam em que dom ministerial? É mais comum ver em que chamado? Do dom da fé? Não, essas manifestações em si, no geral, elas têm uma característica em um chamado só. Eu sei que ele pode tocar em todos os chamados, mas Sim, existe sim. algum chamado específico que ele toca em muitas dessas manifestações? Sim, é possível os dons operarem em qualquer uma das chamadas, ou até mesmo no Ministério de Socorros. Né? Eu vejo pessoas usadas nos Ministérios de Socorro que às vezes nem está pregando, mas, vez por outra, elas acontecem. Com respeito aos dons ministeriais, vai ter alguns dons que vão ser mais constantes em alguns ofícios do que outros. Uhum. Por exemplo, o ofício do profeta. Vai estar mais presente os dons de revelação, profecia. Algumas vezes o dom da fé, algumas vezes a operação de milagres ou curas, e assim por diante. A pessoa que atua no ensino, o mestre, ele vai ter o dom da profecia em operação, né? Que vai dar a habilidade de falar por inspiração. Vai ter algumas vezes o dom de revelação para responder coisas no meio de um ensino ou tocar em coisas que alguém ali estava esperando acontecer. O próprio Jesus, em João 3, por Nicodemos, chama ele de mestre. Então ele vê ele como mestre, como ensinador. No entanto, ele via o sobrenatural fluindo através de Jesus. Até mesmo a questão das curas acontecendo. Então, vai ter alguns, e eu indicaria o livro de Irmão Reagan, Os Dons do Ministério, um livro rosa, porque de uma forma bem didática ele fala alguns dons que vão estar mais presentes em alguns ministérios, dons ministeriais, e até outros ministérios como narrados lá em Romanos no capítulo 12, como contribuição, como aquele que administra, e assim por diante. Outras chamadas, esferas chamada ministerial. Rapaz, mano, a gente já está bem no final. Eu queria que Não é, meu você. Deus do céu? Rapaz, passou rápido. O pessoal pediu outra live. Depois eu quero ver marcar uma outra oportunidade. A Amém, gente, pode ser viu? Pra sim, sem gente, problema. se você estiver disponível para abençoar a gente. Mas eu queria que você pudesse, assim, é, é, trazer uma palavra final aí no que diz respeito a essa questão dos dons, né? Da igreja em si. Como olhar? Temos 2 minutos finais, aí você Amém, fala aí. tudo bem. Então, eu queria desafiar cada um de vocês, né? É notório que nós estamos aí como numa corrida de Fórmula 1, né? Nesses 2000 anos de história da igreja. Não estou dizendo de uma forma imediata, mas estamos naquela rota, naquela reta final para os últimos dias. E eu creio que Deus tem derramado uma grande medida de conhecimento e quando a palavra é liberada, o Espírito vai se mover. Que a gente fique mesmo preparado para o mover dos dons nesses últimos dias. Que a gente se consagre, né, se entregue, estude, né, fique sensível, desenvolver essa sensibilidade para perceber. João 3,8, Jesus disse, o que é nascido do Espírito, né, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é o que é nascido do Espírito, desenvolvendo percepção para o mover para os dons espirituais. Então eu te incentivaria a você se inclinar para estudar, para buscar, para ter tempos de oração e coisas vão acontecer, como Paulo diz, que olhos nunca viram, que ouvidos nunca ouviram. Eu declaro o mover de Deus sobre sua vida. Amém, amém. Maneco, obrigado. 30 segundos Oh, finais. Obrigado por esse amém. tempo. Queria que você me pudesse me passar aí no privado depois o nome dos livros. Eu quero indicar para o pessoal depois dessa ministração, para as pessoas poderem adquirir
né? Esses Amém. conhecimentos eles vão fortalecer e acrescentar, né? Coisas que você falou e outras mais que vão acontecer, tá bom? Obrigado Amém. mesmo, foi um Shalom. prazer. Boa Um noite, abraço para gente. Camila, os meninos, tá bom? Falo Obrigado. sim. Fica na Amém. paz. Amém? Graça e paz. Então, pessoal, estamos encerrando nossa live. Até sexta-feira nós temos outra live. Então, eleva as tuas expectativas, vai ser uma bênção. Tchau, tchau. Deus abençoe. Eu vou indicar aí os livros após a live.